Fala, nação rubro-negra, estamos no ar para mais um top 5 aqui no Rede da Nação, beleza? Cara, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sino da notificação, deixe seu like, deixe seu dislike, o importante é você interagir. Meu nome é Marco Antônio, sou um dos ADMs do Rede da Nação e hoje vamos de top 5 artilheiros da história do Mengão. Você sabe quem são os 5 maiores artilheiros da história do Mengão? Acho que você não faz ideia de alguns aqui, né? Que estão na lista. Então vamos lá para o nosso vídeo. Eu acho que o nosso vídeo hoje vai ser curtinho, beleza? E a gente vai estar sempre trazendo aqui no top 5 momentos históricos do Flamengo, jogadores históricos. Então peço muito a compreensão de vocês, dá um trabalho do caramba fazer esses vídeos aqui. Então peço que vocês compartilhem o vídeo, que vocês mandem para os coleguinhas aí, que é muito importante, beleza? E no final do vídeo deixa seu feedback aqui, beleza? Mas eu lembro você lá no final. Vamos lá, número 5. Quem é o quinto maior artilheiro da história do Flamengo? É o Bachola. É o Romário, galera. O Romário que teve uma passagem emblemática pelo Flamengo, né? Não conquistou nenhum Campeonato Brasileiro, nenhuma Libertadores, mas foi um cara que, olha só, de 1995 até 1999, o cara fez 204 gols. Foram 204 gols em 240 partidas. E totalizando 12 títulos. Aí a gente conta que Taça Guanabara, Taça Rio, essas coisas mais. Os dois principais títulos talvez tenha sido a Copa dos Campeões e a Copa Mercosul, né, do Romário. Um craque de bola, o Flamengo traz ele lá do Barcelona. Ele, atual melhor jogador do planeta, o Flamengo consegue trazer ele. Uma coisa inédita, uma coisa absurda. Considerado até por muitos hoje a maior contratação da história do futebol brasileiro, porque naquele momento é você contratando o melhor jogador do planeta para jogar no Brasil. Era uma coisa realmente surreal, né? Então nosso Bachola é o quinto lugar, cara, teve 204 gols, velho, é muito gol em 4 anos, gente, de Flamengo. O cara fez 204 gols, é o quinto maior artilheiro da história do Flamengo, nosso querido Romário. Em quarto lugar, Pirilho. Quem é o Pirilho? Cara, é um jogador da década de 40 do Flamengo. O cara tem uma média também absurda, assim como o do Romário. Ele tem 204 gols em 236 partidas, né? Ele fica em quarto lugar porque a média de gols é maior, porque ele tem menos partidas. Gente, de 1941 a 1947... o cara tem 204 gols. Aí você já fala, pô, na década de 40, o futebol... Gente, o nível de competitividade daquela época era diferente do de hoje. Beleza, podia ser um nível menor, tal, mas, pô, vamos levar em consideração também de que, pô, a bola era dura pra caramba, a chuteira era uma coisa absurda, os campos eram pastos em sua maioria. Então, assim, o cara teve suas dificuldades também. Né? Hoje tudo é muito bonito, apesar do futebol ser um pouco mais dinâmico, mais tático. É um número muito relevante, tá? O Pirillo, que teve sucesso em outros clubes também. No Flamengo foram apenas 5 títulos aí nesses 7 anos. Mas é um cara muito relevante para a história do clube, porque está em quarto lugar entre os maiores artilheiros do Mengão. Em terceiro lugar estamos aqui o Henrique, um atacante, um centroavante aí, trombador, né? Segundo relatos daquela galera daquela época. O cara tem 216 gols em 412 partidas. Jogou entre 1954 e 1963. Isso, tá certo. Conquistou 17 títulos. Muitos títulos. Esse aqui já teve uma passagem mais emblemática no Flamengo. Ele se deu muito bem ali na época com o Dida, que é o... digamos que é um spoiler aqui já do que vai vir aí pela frente. Ele com o Dida fez uma dobradinha muito interessante ali na década de 50 do Flamengo. E foi muito importante para a história do clube. Está como terceiro maior artilheiro da história. E a gente acaba até conhecendo um pouco desses jogadores. Acho muito legal fazer esses vídeos por conta disso. Tem jogadores que a gente não conhece, a gente não faz ideia de que sejam tão importantes para a nossa história, né? Então, na década de 50, o Flamengo teve uma hegemonia muito legal ali na figura do Dida, né? Como camisa 10. E a gente conquistou vários campeonatos cariocas que eram muito relevantes naquela época, muito relevantes mesmo. Talvez fossem os torneios mais importantes daquela época, os regionais, né? São Paulo e São Paulo, Rio e Rio, Minas, enfim. É isso aí. Terceiro lugar para o nosso querido Henrique, atacante Henrique. Em segundo lugar, nada mais, nada menos do que Dida.
camisa 10 da seleção brasileira em 1958. Aí você vai falar, 58? Cara, o Dida, ele se machuca na Copa do Mundo e ele dá lugar nada mais, nada menos do que pro Pelé, irmão. É isso que acontece, entendeu? É um fato curioso aqui sobre a carreira do Dida. Ele é campeão mundial de 58, ele se machuca infelizmente e dá lugar ao Pelé, e o Pelé vira o Pelé depois, né? Mas o grande jogador daquela seleção em 1958 era o Dida, né? Camisa 10 do Flamengo. O Dida tem 264 gols na história do Flamengo em 357 jogos disputados. Gente, é muito gol, velho. É muito gol. É uma média também absurda. Jogou no Flamengo entre 1954 e 1965. Conquistou 19 títulos com o Flamengo, né? E além desse fato aí de ele ter dado lugar ao Pelé, de ter sido importante aí para a história do futebol, ele de ter sido campeão do mundo, né, que é um fato relevante com a camisa do Flamengo, ele é o maior ídolo pro Zico. O Zico, a referência do Zico quando o Zico era garoto, quando o Zico era criança, a referência dele era o Dida. Era em quem ele se espelhava. Para você ver o tamanho do cara na história do Flamengo, o tamanho do Dida, né? Um cara realmente, para a época, um fora de série. Teve uns problemas com lesões que atrapalhou ele durante a carreira. Ele não começou no Flamengo, ele não é da base do Flamengo, ele começou lá no CSA, se destacou lá, e o Flamengo foi lá contratá-lo, e virou um dos maiores emblemáticos da história do Flamengo. Então, nosso Dida em segundo lugar, o ídolo do Galinho. Em primeiro lugar, acho que não tem muita surpresa, né, galera? Convenhamos que não tem surpresa aqui nesse primeiro lugar. O Galinho de Quintino, Zico. O Zico, ó, presta atenção no número de gols que o Zico tem com a camisa do Flamengo. Presta atenção, é coisa de Messi e Cristiano Ronaldo aí, né? E o Zico, ele foi um cara que sofreu com lesões na carreira. Esses números poderiam ter sido maiores aí. Se ele talvez não tivesse ido para o Udinese também e tivesse ficado a carreira toda no Flamengo, com certeza tinha passado aí de 700 gols na camisa do Flamengo. Mas ok. Atenção, são 509 gols na história do Zico no Flamengo. Gente, é absurdo. São 732 jogos com a camisa do Flamengo. Ficou no Flamengo entre 1974 a 1983. Aí a gente tem uma pausa aí, onde ele vai para o Udinese, passa 2 anos, volta em 85 e termina sua carreira no Flamengo em 1989. Gente, não tem o que falar do Galinho, né? Campeão mundial, campeão brasileiro, 4 vezes campeão brasileiro, 4 vezes. Campeão do mundo, diversas vezes campeão carioca. Ele só conquistou 25 títulos pelo Flamengo. 25 títulos. E o Galinho tem, naquela época, acho que na época que de todo mundo aqui, com exceção do Romário, dessa galera mais antiga, da década de 50, 60, 70 e 80, digamos assim, o Flamengo fazia muita excursão para a Europa, como todos os clubes do Brasil faziam. Era o que dava dinheiro naquela época, você fazer excursão para a Europa. Ia jogar com o Real Madrid, ia jogar com o Barcelona, ia jogar com, sei lá, com Valência, ia jogar com vários times na Europa. E isso acabava rentabilizando, né, os clubes aqui, para que eles pudessem fazer as contratações deles aqui internas. O Zico é um garoto da base, né, o Zico veio da base do Flamengo, só jogou no Flamengo em clubes brasileiros, é um cara assim, um supra-sumo, um dos maiores não só da história do Flamengo, como do futebol mundial. O Zico tem uma curiosidade que quando ele vai para a Udinese, em 83, no primeiro ano dele na Udinese, ele é considerado o melhor jogador do mundo naquela época. Não tínhamos esses prêmios da FIFA ainda aí, mas ele era considerado o melhor jogador do planeta naquela época, e quase foi parar no Real Madrid, se não tivesse sido uma lesão que atrapalhou ele, o desempenho dele na Udinese, e ele quase foi parar no Real Madrid. Ele mesmo conta essas histórias aí direto. Então é isso, galera. Nosso número 1 é o Zico. Acho que não tem surpresa para ninguém aqui nesse ranking, nesse primeiro lugar, né? O Zico realmente é uma entidade da história do Flamengo. O Zico é um deus, é um rei, né? E ele está em primeiro lugar. Então é isso, galera. Nosso top 5 hoje de maiores artilheiros da história do Flamengo está feito. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Beleza? Compartilhe esse vídeo para todo mundo aí. Comente, dê seu feedback, dê sua sugestão também aqui para que a gente possa fazer o vídeo que você pedir.
beleza? Top 5 aí dos maiores laterais, top 5 dos 5 maiores títulos da história do Flamengo. O que vocês quiserem a gente faz aqui com o maior prazer. Beleza? Siga o Rede da Nação em todas as suas redes sociais. E, cara, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até agora aqui, porque realmente estudar essa história do Flamengo para mim é gratificante. Então, tamo junto, galera. Isso aqui é Flamengo e toca pra nação.